Amém, amados. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Há alguns meses, a missionária Maiara, ela me chamou no WhatsApp, lançando o convite. E aqui eu me sinto em casa, amados. Tanto que vocês viram, eu sou profissão, ajudo. Né? Aqui é minha casa. Os irmãos sempre me recebem muito bem. Né? Os presbíteros, evangelistas da casa, os pastores, a pastora Renata, minha irmã amada, e mais que minha irmã, uma grande amiga também, minha mãe. Aqui é minha casa, amados. Amém? O pastor ele me liberou para estar vindo aqui nesta noite. Eu soube a bênção dele. Amém? E hoje o Senhor ele tem uma palavra para nós. Aleluia. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Iremos ler alguns versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 1 em diante, e depois pularemos para o versículo 54. Atos capítulo 6, versículo 1, vai dizer o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito e da sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. E apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias de Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio, e ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno,
destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Versículo 54, e ouvindo isso, ficaram furiosos. Não, vamos ler do versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, dizia Estevão. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os antepassados não perseguiram? Eles mataram o que lhe prediziam a vida do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela manifestação do teu poder. Obrigado pela manifestação do teu Espírito. Aleluia, Deus. Aleluia. E seja conosco, Senhor, nessa noite, fazendo a tua vontade e o teu querer. Fale, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, pois muitas das vezes o nosso coração deseja ouvir aquilo que o nosso corpo pede, que a nossa carne pede, mas fale conosco aquilo que quer tratar com a tua igreja, Senhor. Seja uma correção, seja uma exortação, mas fale conosco, porque precisamos do teu Espírito, precisamos da tua manifestação, precisamos ser corrigidos dia após dia pelo Senhor. Cumpra o teu desejo em nossas vidas. Nos dê, Senhor, ouvidos para ouvir, uma mente capaz de compreender e um coração pronto para receber a tua palavra. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que depois da queda humana, depois de o homem ter caído, depois de ter perdido a conexão que havia com Deus, tempos e tempos passaram, milhares de anos passaram, anos e anos, veio os heróis da fé, aqueles conhecidos como Abraão, o rei Davi, Salomão, e muitos que consideramos como herói da fé. Eles tiveram a manifestação do Espírito Santo de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas o tempo passou. Houve alguns anos de silêncio, mais ou menos 400 anos. Só que antes houve uma promessa, antes houve um manifestar de Deus através de alguns profetas.
E essa promessa era que uma pessoa, que um Salvador, que um rei, ele desceria na terra, perdoaria o pecado da humanidade, levaria a nossa culpa, perdoaria os nossos feitos e reconectava novamente a pessoa humana com Deus. Aquela queda que existiu ali no Jardim do Éden, Deus ele usou os profetas, alguns dos profetas, para falar que um dia alguém seria capaz de reconectar, de reconstruir essa conexão que um dia perdemos com o Senhor Deus ali no Jardim do Éden. Depois de 400 anos de silêncio, o Senhor finalmente envia essa pessoa, o Senhor ele finalmente envia esse verbo, essa palavra que se tornou carne, que andou por essa terra, que viveu como nós, sentindo fome, sentindo sede, sentindo as necessidades humanas, mas alguém que era assim capaz de levar a nossa culpa, de perdoar os nossos pecados, não como homem, mas sim como Deus. Essa pessoa se chamava Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Sim, Jesus ele viveu aqui na terra, Jesus ele viveu como um homem, ele teve as suas necessidades humanas, mas ele sim foi capaz de reconectar, de reconstruir essa linha, essa ligação que um dia perdemos com Deus. Jesus ele morre numa cruz, ele morre no madeiro. Ao terceiro dia ele ressuscita. E depois de passar algum tempo na terra, depois de passar algum tempo depois da ressurreição, ele dá a seguinte ordem para os seus discípulos: olhem, fiquem em Jerusalém, aleluia, até que do alto vocês sejam revestidos de todo o poder. Permaneçam em Jerusalém, glória a Deus, até que do alto vocês sejam revestidos. E o que virá do alto? O que é essa coisa que irá revestir os discípulos e depois irá revestir a seguinte geração, até chegar na nossa geração, que hoje somos sim revestidos? A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele disse que um Espírito Consolador desceria até a terra, repousasse no coração de todos e encheria aqueles que estavam dispostos. Mas para isso eles deviam permanecer em Jerusalém. Aleluia. Quando o Senhor ele ressuscita, ele se apresenta para algumas pessoas, ele se apresenta para os seus discípulos. Foram cerca de centenas de pessoas que souberam da ressurreição de Cristo. E ele diz para essas pessoas: olha, permaneçam em Jerusalém. Mas algumas dessas pessoas não tiveram paciência. Algumas dessas pessoas elas saíram de Jerusalém. Elas não aguentaram esperar a promessa do Espírito Santo que iria repousar na vida das pessoas. Mas para isso elas tinham que ficar em Jerusalém. E o Senhor ele não só diz para ficar em Jerusalém, para esperar pela promessa, para esperar pelo Espírito Santo, mas ele também diz: olha, vão pelo mundo todo e preguem a palavra. Aqueles que creem e forem batizados, este será salvo. E assim os discípulos eles ficaram esperando. Alguns discípulos foram embora, não aguentaram esperar, mas 120 discípulos ficaram ali esperando a chegada do Espírito Santo, até que o Espírito Santo pousa no dia de Pentecostes. Ele pousa sobre as pessoas elas são envolvidas pelo Espírito Santo. E elas recebem esse Espírito, recebem esse Espírito Consolador.
Uma vez que Jesus ele não está mais na terra, agora ele subiu para o céu para preparar as nossas moradas, mas ele envia o Espírito Consolador e esse Espírito fica na vida dos discípulos que foi passando de geração em geração até repousar nas nossas vidas que estamos aqui nesta noite. E o que é esse Espírito? O que é esse Espírito? Mais do que falar em línguas, né? Mais do que o manifestar, mais do que a alegria, o Espírito Santo, na verdade, é a presença de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, na verdade, é a presença de Deus vivo nas nossas vidas. E uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de Deus. E eles não somente cumpriram o pedido de Jesus, a ordem de Jesus, o mandamento de Jesus de esperar em Jerusalém, mas eles também cumpriram aquilo que Jesus falou: olha, vão pelo mundo todo e preguem a palavra. Continuem a obra. Façam as obras que eu estava fazendo. Continuem pregando, continuem fazendo discípulos, continuem multiplicando pães, continuem curando doentes, ressuscitando mortos em meu nome. Vocês podem. Continuem a boa obra que eu comecei a fazer. E não é à toa que logo depois da descida do Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito, cheio de Deus, cheio do manifestar do Espírito Santo, ele prega, ele obedece o mandamento de Jesus: vão pelo mundo, pregue, e ali naquele mesmo dia ele lança uma palavra, ele prega, cheio do Espírito, e cerca de 3.000 almas foram rendidas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E a igreja foi crescendo, as comunidades foram crescendo, a igreja foi se fortificando, ficando firme, ficando forte, se enchendo do Espírito Santo. Glória a Deus. E é lógico que os deveres, né, os trabalhos, assim como a igreja vai crescendo, os trabalhos também vão crescendo. E um dos trabalhos da igreja é cuidar das pessoas. Eu creio que os pastores dessa casa cuidam muito bem das pessoas. Os pastores das igrejas cuidam das pessoas, né? Os presbíteros, os evangelistas. E surgiu uma demanda de alimentar as viúvas. Só que acontecia um problema, né? Algumas viúvas estavam ficando sem alimento. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. E por isso os 12 reuniam todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Ou seja, as demandas cresciam, os trabalhos na igreja cresciam, né? o cuidado, o zelo ali com as pessoas cresciam, mas a obra mais importante, a obra principal, o pilar da igreja, sempre foi levar o Evangelho de Cristo adiante. Sempre foi levar essa ordem que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Que é o quê? Vão pelo mundo todo e pregue a palavra. Olha, não é certo que deixamos as viúvas passarem fome. Mas também não é certo que negligenciamos a palavra para cuidarmos das viúvas. Então vamos fazer o seguinte: vamos separar algumas pessoas para cuidar dessa demanda,
Vamos separar algumas pessoas para cuidar desse ministério que é distribuir os alimentos para as viúvas. Aleluia. E assim, eles levantam algumas pessoas, só que para essas pessoas serem escolhidas, tinha algumas condições. Não era simplesmente chegar e me escolher. Não era simplesmente chegar e me escolher e acreditar, olha, você é bonitinho, você é fofinho, vamos ali que eu tenho um trabalho para você. Não, eu não conheço a sua vida, eu tô te vendo pela primeira vez, mas eu tenho um trabalho especial para você. Aleluia. Não, a escolha dos 12, na verdade, era que essa pessoa fosse uma pessoa com boa reputação, que essa pessoa ela fosse cheia do Espírito Santo de Deus e cheia de sabedoria. Aleluia, Deus. E com isso eles observam as pessoas, né? Observam as pessoas que têm boa conduta, né? Que têm uma boa reputação. Aleluia. Eles observam as pessoas que eram cheias da sabedoria de Deus. E eles também observavam aqueles que eram cheios do Espírito Santo Glória a Deus. de Deus. Mas o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É aquela que fala em línguas? É aquela pessoa Aleluia, Deus. bonita, fofinha? Não, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que está disposta a viver para Cristo, a imitar a pessoa de Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E se você se diz uma pessoa cheia do Espírito Santo, isso significa que você é uma pessoa que está disposta a amar o Aleluia, próximo, Deus. Glória a Deus. assim como Cristo amou a igreja. Se você é uma pessoa que se diz ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você é uma pessoa que está disposta a perdoar aquele que te fez mal. Glória a Deus. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você é uma pessoa disposta a tomar a sua cruz diariamente, Aleluia. a colocar a sua cruz no ombro e seguir adiante, seguir o caminho que Cristo preparou para você. Aquele caminho que Cristo quer que você siga com a cruz no ombro, Glória a Deus. tomando a sua cruz e seguindo a Ele. Glória, glória, glória. Não era aquela pessoa que era fofinha. As pessoas escolhidas para seguir esse trabalho, essa obra, não eram pessoas bonitas, pessoas muito bem vestidas. Não, mas eram pessoas com uma boa reputação, pessoas com sabedoria e pessoas cheias do Espírito Santo. Glória, glória, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Estevão, homem cheio da graça, cheio do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais. Ou seja, eles enxergam a Estevão como uma pessoa cheia da sabedoria, Aleluia, meu Deus. uma pessoa com boa reputação e uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus aponta para uma direção só. Glória, glória. E as outras coisas são consequências. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sim faz grandes maravilhas. Glória a Deus. Ela ajuda os doentes, ela ajuda os pobres. Ela está disposta a tirar a sua roupa para dar para o necessitado.
Mas tudo isso é consequência, porque uma pessoa Aleluia. cheia do Espírito Glória a Santo, Deus. ela está disposta a seguir a Cristo. E era isso que Estevão fazia, porque Estevão era homem cheio da graça e cheio do poder de Deus e realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Glória a Deus. Só que Estevão, ele não queria somente ajudar os necessitados. Ele não queria somente participar dessa distribuição de alimento para as viúvas. Não, ele queria muito mais. Estevão queria muito mais, além de cumprir muito bem este chamado, além de cumprir muito bem este ministério. Estevão, ele estava disposto a fazer aquilo que Jesus falou, aquilo que é muito mais importante do que distribuir alimentos. Estevão estava disposto a levar a palavra do Senhor, a pregar a toda criatura para ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. Aleluia. Estevão, ele levava isso muito a sério. Ele levava esse negócio de Espírito Santo. Estevão, ele levava esse negócio de seguir a Cristo, de seguir ao seu Senhor muito a sério. Aleluia. Porque além de ele imitar a Cristo amando as pessoas, além de ele imitar a Cristo ajudando os necessitados, ele também imitava a Cristo quando Cristo era perseguido. Atos 6, 9. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Aleluia. Perseguição, assim como Cristo sofria quando ele pregava e os líderes religiosos chegavam e indagavam a Cristo. Aleluia. Eles também faziam isso com Estevão. Só que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Aleluia. Cheio da sabedoria e cheio do Espírito Santo. Glórias a Deus. Até que estes líderes religiosos, eles se enchem de Estevão e eles começam a subornar algumas pessoas para dizer: olha, este homem, ele fala palavras blasfemas contra a lei de Moisés e contra Deus. E eles conseguiram reunir algumas pessoas, alguns líderes religiosos, alguns mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio e ali apresentaram falsas testemunhas. Aleluia. E essas testemunhas diziam: olha, este homem, ele não para de falar deste lugar santo. Que lugar santo? Que lugar santo? Este homem, ele não para de falar contra o templo. Ouvimos este homem dizer que esse Jesus que viveu alguns dias atrás aí, que matamos, esse Jesus o Nazareno, nós ouvimos dizer que esse Jesus, ele destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. E olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. O rosto de um anjo. Vocês se lembram qual que eram as condições para escolhermos aquelas pessoas para seguir este ministério? Ela tinha que ser uma pessoa de boa reputação, ela tinha que ser uma pessoa com grande sabedoria e uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E quando essas pessoas, quando esses líderes religiosos, quando os chefes dos sacerdotes olhavam para Estevão e enxergavam o seu rosto como o rosto de um anjo, será que era o rosto de Estevão mesmo que eles viam? Será que eles enxergavam o rosto de Estevão porque Estevão era uma pessoa muito bonita?
Talvez você já ouviu isso algumas vezes, né? De algumas pessoas. Aleluia. Talvez você teve a chance sim de ouvir isso. Até mesmo de você. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, olha, você parece diferente. Você é cristão, você é da igreja, você tem um jeito tão diferente, você tem um brilho no rosto tão diferente. Aleluia. As suas ações são tão diferentes. O seu rosto é tão diferente. Por que será que as pessoas falam isso? Né? Por que será que as pessoas falam isso de nós? Será que é porque somos bonitinhos? Aleluia. Glória a Será que Deus. é porque somos fofinhos? Será que é porque nós somos bonitinhos? Né? Quando as pessoas falam para mim, olha, você é diferente, você, sei lá, você tem um jeito diferente. Será que é porque eu sou bonitinho, pequenininho? Será que é porque eu sou fofinho? Ou será que é porque o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas? Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Glória a As Deus. pessoas, quando elas enxergavam o rosto de Estevão com o rosto de um anjo, e falavam, olha, o rosto dele parece o rosto de um anjo. Será que elas enxergavam o rosto de Estevão mesmo? Ou será que elas enxergavam a manifestação do Espírito Santo na vida de Estevão? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, façam uma reflexão das suas vidas. Lembre-se quem era você antes de Cristo. Faça uma reflexão agora mesmo. Olha para o seu interior. Olha para dentro de você. E por alguns segundos tira Cristo. Tira Cristo de você, o que sobra? O que sobra de nós? Será que as nossas ações vão ser boas sem Cristo? Será que as nossas ações com os nossos irmãos vão ser agradáveis? Será que vamos tratar os nossos irmãos bem? Será que vamos tratar o nosso parceiro, a nossa esposa, os nossos maridos bem? Será que vamos tratar os nossos filhos bem? Porque se Cristo não existe, se Cristo ele é apenas uma invenção, qual que é o sentido de fazermos coisas boas? Se Cristo ele não existe, ou se Cristo ele nunca existiu, se Deus não existe, e se somos uma mera criação de uma explosão que aconteceu há milhares e milhares de anos atrás, qual que é o sentido de fazermos coisas boas? Qual que é o sentido de vivermos bem uns com os outros? Se Cristo é o manifestar e a expressão exata de Deus, é por Ele, é para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo é apontado, a maior evidência de que uma pessoa é cheia de Cristo, de que uma pessoa é cheia de Deus, de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. A maior evidência é que essa pessoa tome diariamente a sua cruz e siga Jesus Cristo. Aleluia. Não é porque somos bonitos, não é porque temos boas atitudes, boas ações uns com os outros, não é porque fazemos o bem, Aleluia. mas é porque as pessoas enxergam o Espírito Santo na nossa vida. E nada mais que isso. Nada mais que isso, porque na própria palavra de Deus vai dizer que não somos nada. Que Deus, Ele olha para baixo e não enxerga um justo. Que estávamos condenados, porque somos pessoas maus. Mas graças a Deus, Aleluia. graças ao Senhor Jesus Cristo, que um dia foi capaz de morrer e
ressuscitar e nos conectar novamente com o Senhor Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, que nos dá a graça todos os dias de nossa vida. Não somos nós, somos fracos, não podemos nada, mas graças a Deus que o Espírito Santo está conosco. E as pessoas, elas olhavam para Estevão. Todos os que estavam sentados no sinédrio olhavam para Estevão e via que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então o sumo sacerdote, este mesmo que interrogou a Jesus Cristo, o sumo sacerdote, ele pergunta a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Amados, algo importante, né, que os historiadores vão dizer é que Lucas, quando ele escreve o Evangelho de Lucas, os historiadores vão dizer que Atos dos Apóstolos é a sequência. E Lucas, quando ele começa a investigar, quando ele começa a escrever, ele já tinha em mente que ele iria escrever o Evangelho de Jesus e passar por todas as histórias que existem no livro de Atos. Né? Ele começa ali a escrever de Jesus, termina a escrever acerca de Jesus, né, que é o fim ali do Evangelho de Lucas, começa escrevendo sobre a igreja primitiva, como a igreja foi criada, e até o fim do livro de Atos. Aleluia. Ou seja, ele sabia mais ou menos aonde começar e aonde terminar. E esse livro, que envolve tantos outros livros, que se chama Bíblia, é um livro com 95% de histórias, né? Vemos histórias, tem sim as orações, né? Tem sim os cânticos, mas é um livro que a maioria dele é um livro histórico, que fala de histórias. Fala ali da história da criação, fala da história dos heróis da fé, da história de Jesus, da história dos discípulos, dos apóstolos. E ainda assim fala da história futura, aquilo que está escrito em Apocalipse, que ainda vai acontecer. E Lucas, quando ele deseja escrever o Evangelho de Lucas e dar continuidade em Atos dos Apóstolos, ele decide escrever em um rolo de pergaminho chamado papiro. E esse era um rolo muito caro. Muito caro mesmo. Mas ele decide escrever essa história da igreja, essa história de Jesus neste rolo. Ele compra esse rolo e ele escreve. E cada história que ele escreve, cada frase, é muito importante, porque era um rolo, além de ser um rolo caro, que custava muito dinheiro na época, ele tinha que escrever com sabedoria para não passar muito, né? Para não deixar de escrever as histórias. Ou seja, tudo aquilo que está no Evangelho de Lucas e tudo aquilo que está em Atos é de muita importância para a igreja, foi de muita importância para a igreja primitiva e é de muita importância para nós. E Lucas escreve que quando o sumo sacerdote ele pergunta para Estevão se essas acusações são verdadeiras, Lucas escreve a defesa de Estevão, né? A defesa / pregação de Estevão. Aleluia, glória a Deus. E essa foi a defesa.
Atos capítulo 7, versículo 2. Irmãos e pais, ouçam. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele disse: saia da sua terra e de todo e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. E depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a essa terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó, e estes os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, Aleluia. dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. E depois houve fome em todo o Egito e Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. E ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. E na segunda viagem dele, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e Faraó pôde reconhecer a família de José. E depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. E ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número dos nossos povos no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobreviessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino no extraordinário. Por 3 meses ele criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavra e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. E no dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem?
E ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. E passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chama no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venham agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou como juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhe levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados recusaram a obedecer. Ao contrário, rejeitaram e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. E naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro e trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e entregou a adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas: foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Reifã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviei para o auxílio e para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que tinha visto. E tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué. E quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles, este tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homem. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor: onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Essa pregação barra defesa que Estevão teve, na verdade, ele resume
um período de mais ou menos 1.100 anos. Aleluia. E é interessante que os líderes do passado, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, eles acusavam Estevão, eles acusavam os discípulos, eles acusavam a Jesus, porque para eles, Jesus, os discípulos, o próprio Estevão, falava contra o lugar santo, falava contra o santo, a santa casa, a santa igreja. Para eles, Cristo e Estevão falava contra o templo santo e contra a lei. Pois foi essa a acusação. Ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Ou seja, aleluia, para os antepassados, para os mestres da lei, os chefes e sacerdotes, falar contra o templo era uma blasfêmia. Porque na verdade eles reverenciavam demais, adoravam demais, tinha o templo como líder. Eles não adoravam a Deus. Eles não adoravam ao Senhor Deus, mas eles adoravam ao templo. aleluia. Eles adoravam a geografia, eles adoravam o lugar. E essa pregação de Estevão, essa pregação / defesa, na verdade, Estevão, ele tira do centro tudo que não deveria ser central. E ele coloca no centro aquilo que deveria ser central nas nossas vidas. Lembrem-se, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está disposta a seguir a Cristo tomando a sua cruz. É uma pessoa cheia de Deus. E uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que está disposta a colocar a Cristo, a colocar a Deus no centro de sua vida. Glória a Deus. Ou seja, se você trabalha, o seu trabalho é para Cristo. As ações que você tem no seu trabalho não é simplesmente para levar alimento para sua casa. Não, é para honrar também o nome de Cristo. Amém, Senhor. As ações que você tem na rua, as ações que você tem com as pessoas, é para levar o nome de Cristo, é para que o nome de Cristo venha a ser glorificado. Quando você coloca Cristo no seu casamento, não é simplesmente para se relacionar com o seu marido, com a sua esposa, não. Mas é porque o seu casamento também deve ser de honra e glória para Cristo. Colocando Cristo no centro de tudo da sua vida. Cristo, ele não tem somente que ficar no centro deste templo, no centro dessas paredes, mas Cristo, ele tem que ser central nas nossas vidas quando saímos daqui para fora. Cristo tem que ser central nas nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso dia a dia, ao deitar, ao se levantar. Cristo tem que ser central, e não somente numa terça-feira, não somente numa quinta, no sábado ou no domingo, aqui nessa comunidade, mas Cristo, ele tem que ser central em todo. Glória, glória, glória. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Ti, grande Deus. E essa defesa, essa pregação de Estevão, esse resumo dos 1.100 anos, contando da história desde Abraão até a história de Salomão, este resumo, essa pregação /
defesa é nada mais do que tirando do centro tudo aquilo que não deveria ser central. E quando Estevão ele começa dizendo, ali no versículo 2, irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda em Mesopotâmia. O manifestar de Deus não é só no tempo. Estevão, ele cita que Deus se manifestou a Abraão estando ali em Mesopotâmia. Aleluia. E depois ele cita que Deus se manifestou no Egito para José. Ele cita que Deus se manifesta em Midian para Moisés. Aleluia. Ele cita que Deus se manifesta no deserto. Quando o povo de Deus foi tirado do Egito. Aleluia. Para o povo, o templo de Jerusalém era o lugar da habitação de Deus. Para o povo, o templo de Jerusalém era aonde Deus se manifestava. Era onde o manifestar de Deus acontecia. Mas Deus prova que o seu manifestar não acontecia somente no templo. Aleluia. Deus ele prova que o seu manifestar não acontecia somente no templo, mas o seu mais alto manifestar, o seu maior, o seu manifestar mais poderoso, o seu manifestar mais belo, o seu manifestar mais divino. Aleluia. Na verdade, ocorreu na vida de um homem que viveu aqui na terra, de um homem que andou, de um homem que comeu comida, de um homem que bebeu água, de um homem que teve as suas necessidades humanas, mas um homem que também foi Deus. O seu maior manifestar foi através da vida de Jesus Cristo. O seu maior manifestar não foi no templo, o seu maior manifestar não foi em Mesopotâmia, não foi no Egito, não foi em Midian, nem muito menos no deserto. O seu maior manifestar foi através da vida de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tirando do centro tudo aquilo que não deve ser central e trazendo Cristo para o centro. Se quisermos conhecer a Cristo, Aleluia. devemos conhecer o sermão Glória, da glória, montanha glória, glória a Deus. que Cristo pregou. Um pouco mais, se quisermos conhecer a Cristo, devemos conhecer o Evangelho de Lucas. Cristo, ele tem o seu manifestar de Gênesis a Apocalipse. Aleluia. Se queremos conhecer a Cristo, é bom sim que conhecemos a Ele através de suas Escrituras. Mas saiba que o seu manifestar também é através do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que repousa sobre nós. O Espírito Santo que trabalha em nossas vidas. O mesmo Espírito Santo que esteve com Estevão é o mesmo Espírito Santo que está com você. Aleluia. E depois dessa pregação cheia do Espírito Santo, Estevão olha para o povo e diz: povo rebelde, povo obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem a Deus.
Assim como seus antepassados no deserto resistiam, vocês são iguaizinhos aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos seus profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles matavam aqueles que prediziam a vida do justo, e quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Vocês são iguaizinhos. Vocês são iguaizinhos aos seus antepassados, sempre resistindo ao Espírito Santo. E ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas como Estevão, mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Aleluia, meu Deus. Estevão, ele levanta os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Semelhantemente, amados, quando Cristo era perseguido, qual que era a atitude dele? Semelhantemente, Cristo, ele também olhava para o povo e dizia: povo rebelde. Assim como Estevão pregou, Cristo também pregou. E diante do abandono, diante da cruz, diante da morte, Cristo, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem. Filhos dos céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos junto contra eles, arrastando-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-los. Semelhantemente, por levar a verdade, por pregar amor, por pregar a verdade, Cristo também foi crucificado. Cristo apanhou por pregar a palavra. Aleluia. Enquanto apedrejavam Estevão, ele chorava: Senhor, recebe o meu espírito. Semelhantemente, Cristo também disse isso. Então Estevão, ele cai de joelhos e brada: Senhor, não os considere culpado deste pecado. Semelhantemente, Cristo, ele diz: Senhor, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo está disposta a seguir a Cristo a todo custo, colocando Cristo como centro da sua vida. É isso. Uma pessoa cheia de Deus, cheia do poder de Deus, está disposto a seguir o mesmo caminho de Jesus. E essa morte aqui do primeiro mártir, essa morte aqui de Estevão não era algo vergonhoso, mas para ele era uma honra. Aleluia. Porque o mesmo Cristo que um dia se apresentou aos discípulos, é o mesmo Cristo que ele vê sentado à direita de Deus. Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, agradeci. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, seja Deus. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Louvado seja nosso Pai. Que sejamos cheios do Espírito. Que sejamos cheios do Espírito. Glória a Deus. Mas qual que é o fundamento?
pregar a palavra. Mas por quê? Segundo Timóteo, capítulo 4. Na presença de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Reino solenemente, pregue a palavra. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo. Aleluia, meu Deus. Esteja preparado fora de tempo. Pregue a palavra repreendendo. Pregue a palavra corrigindo. Pregue a palavra exortando. Pregue a palavra com toda a paciência e com toda a doutrina. Aleluia. Pregue a palavra, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a Cristo, não suportarão as verdades, não suportarão a cruz. Aleluia. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão ídolos para si mesmos. Sentindo coceiras nos ouvidos, criarão cristos para si mesmos, segundo seus próprios desejos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, voltando-se para as fábulas. Aleluia. Aquele povo, aqueles líderes religiosos, eles tinham o templo como um ídolo, quando na verdade a majestade devia ser o Senhor Deus. Aleluia. Que estes não sejamos nós, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, igreja.